Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com os amados irmãos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Nós queremos convidar os irmãos e aqueles que nos acompanham aqui no canal PRPC Joás Luciano Almeida, que os irmãos possam se inscrever em nosso canal, se inscreva e também clique no sininho para você receber as notificações. Compartilhe com seus familiares para que um maior número de pessoas conheça o Evangelho do Senhor Jesus, as mensagens, a palavra de Deus, os estudos da palavra de Deus que nós transmitimos aqui por este canal, para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas e por meio desse trabalho, desses estudos, as pessoas possam conhecer de fato a Jesus como seu único e suficiente Salvador também. Nós queremos convidar você a abrirmos as nossas Bíblias no texto do Salmo 19. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 6. Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 6. O salmista vai nos dizer o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Meus amados, vamos à presença do Senhor em oração. Nós estamos gravando o estudo para o culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão, de Pernambuco. E nós queremos convidar os irmãos a que possam conosco participar, podem fazer perguntas. Nós estamos estudando esse caderno, Verdades Essenciais da Fé Cristã. Nós já terminamos, na verdade, na igreja, nós já terminamos os 3. Mas como aqui nós gravamos a partir da segunda parte do segundo caderno, então nós iremos continuar ou voltar a dar esses estudos, já que estaremos gravando aqui e, quem sabe, completar todas as lições de verdades essenciais da fé cristã. E nós queremos pedir aos irmãos que possam, aqueles que puderem adquirir, na editora Cultura Cristã, adquira. São 3 volumes, 1, 2 e 3, 3 cadernos e DR6 Pro, e são lições simples, de fácil compreensão, e nós podemos e devemos estudar a palavra do Senhor. Meus irmãos, a primeira lição de hoje, do caderno primeiro, do primeiro caderno, a primeira lição, ele trata da revelação divina. Sobre a revelação divina, nós teremos 2 lições, basicamente. Nós falaremos, na verdade serão 3 lições. Falaremos da revelação divina e depois falaremos ainda da revelação divina, a revelação geral imediata, e depois falaremos sobre a revelação especial, que no caso são as Sagradas Escrituras. Aqui a gente precisa começar dizendo que tudo, absolutamente tudo, que nós sabemos sobre o cristianismo, tudo que nós sabemos, nos foi revelado por Deus. Tudo que nós sabemos do Evangelho, tudo que nós sabemos do cristianismo, Antigo e Novo Testamento, todas essas verdades foram reveladas
por Deus. Revelar significa tirar o véu. Revelar significa tirar o véu. Tem a ver com remover a cobertura e descobrir o que estava encoberto. Então você revela o que estava oculto. Você revela o que estava escondido. Vamos pensar naquele chá de revelação que geralmente uma família, quando a mulher está esperando o bebê, faz os exames para se descobrir o sexo e essa informação não é dita para os pais do bebê, nem para a mãe, nem para o pai, e alguém fica com o resultado, com o exame, com o resultado em sua posse, e no dia faz toda aquela festa, toda aquela brincadeira para se revelar o sexo do bebê. Então se diz o chá da revelação do sexo do bebê. E nós, portanto, devemos entender que aquela informação, o sexo do bebê, estava oculta, a informação, oculta aos pais, oculta aos amigos, oculta à família. Mas quando se descobre, quando é revelado, quando é dito, não é um bebê, é um menino, não é uma menina. Então, a verdade que estava encoberta, ela foi trazida à luz, ela foi descoberta. Aquilo que estava encoberto foi revelado, o que estava oculto foi trazido à luz. E é neste sentido que a palavra revelar deve ser compreendida por todos nós. A especulação fútil sobre Deus é mera tolice. Fazer especulação a respeito de Deus é tolice. Se nós queremos conhecer verdadeiramente a Deus de verdade, temos de depender daquilo que Ele revelou sobre si mesmo. Então não adianta a gente ficar especulando quem é Deus, quem não é. O que nós precisamos fazer não é especular, mas estudar a revelação que Deus fez de si mesmo. Estudar a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, por exemplo, ela declara que Deus se revela de várias maneiras. Então, a Bíblia declara que Deus se revela, Deus se descobre, Deus se mostra de várias maneiras. Manifesta a sua glória na natureza e por meio dela. Foi o que nós acabamos de ler no texto do Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 6. O texto ele é claro quando ele diz que nós devemos buscar a presença de Deus e olhar a natureza à nossa volta, e ela revela a pessoa de Deus, a glória de Deus, as obras de Deus são reveladas na criação por meio do universo criado. Revelou-se nos tempos antigos por meio de sonhos e de visões. Então Deus falou aos nossos antepassados, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José e outros. Deus falou, Enoque, Deus falou por meio de sonhos, por meio de visões. As marcas da sua providência se manifestam nas páginas da história. Deus, ele se revela também por meio dos eventos históricos. Ele governa, ele dirige, ele comanda a história do mundo. Revela-se nas Sagradas Escrituras, inspiradas, judaico-cristãs. Sim, as Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento, são a palavra de Deus. E nós devemos não apenas saber disto, mas devemos crer nestas verdades. O ponto mais alto da sua revelação é visualizado em Jesus Cristo, tornando-se ser humano, o que os teólogos chamam de encarnação. Deus, o Logos, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, tornou-se um de nós, encarnou-se, adotou, assumiu uma segunda natureza, sem deixar a sua primeira natureza. Então, Cristo Jesus, o Logos divino, a palavra divina, Deus de Deus, luz de luz, o eternamente gerado do Pai, ele não deixou de ser quem era, Deus, mas ele assumiu uma segunda natureza. E, portanto, ele encarnou-se
e agora é chamado de Deus homem. Meus irmãos, o autor da carta aos Hebreus, escreveu: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 1 e 2. Embora a Bíblia fale das diversas maneiras em que Deus se revela, nós distinguimos dois tipos principais de revelação: a revelação geral e a revelação especial. A revelação geral é chamada assim por duas razões. Ela é geral no conteúdo e é geral na sua audiência. Primeiro, quanto ao conteúdo, a revelação geral nos proporciona o conhecimento de que Deus existe. A revelação geral, ela está presente em toda a natureza. É você olhar para um coco, para uma uva, você olhar para o oceano, as diversas espécies marítimas, você olhar para a terra, as árvores, a vegetação, olhar para as várias espécies de frutas e de árvores frutíferas e não frutíferas, e você olhar para os diversos animais aquáticos, marinhos, répteis e anfíbios e quadrúpedes e terrestres e aéreos, no caso as aves. Nós temos vários animais de espécies diferentes e a nós mesmos, seres humanos, e todo o universo, as estrelas, as galáxias, as bilhões de galáxias, as trilhões de estrelas e os trilhões de planetas que devem existir no universo. Meus queridos, o salmista ele deixa claro: os céus proclamam a glória de Deus. Por isso que em todas as civilizações do passado e do presente, em todas as civilizações, se acredita em Deus. Tem-se religião. Você pode olhar para todas as todas as civilizações do passado e você vai encontrar em todas elas a existência de uma religião. E se essas civilizações do passado, elas têm uma religião, mesmo que não sejam verdadeiras, no sentido de não estarem servindo o verdadeiro Deus, mas isso é evidência de que todas as civilizações do passado e do presente reconhecem que há Deus. E eles olham para a criação, olham para o universo à sua volta e dizem: há Deus. Os nossos índios fazem isto. E todos os demais povos fizeram isto no passado e fazem isto hoje. Meus irmãos, essa manifestação é tão clara e visível que nenhuma criatura pode deixar de percebê-la. Os índios, por exemplo, olham para a natureza, para o universo criado, olham para o sol e confundem o sol com o Criador e dizem Tupã com o sol, achando que o sol é Deus e que a lua é a sua irmã. E assim a gente observa que olham para a natureza à sua volta e compreendem que existe Deus. A grande dificuldade é que eles atribuem à criatura a divindade. A grande questão não é que eles não reconhecem Deus, eles reconhecem que Deus existe. A grande questão é que, pelo universo criado, que fala que Deus existe, eles reconhecem a existência de Deus, só que justamente confundem o Deus verdadeiro com a criatura que está revelando ao Deus verdadeiro, com o universo, com a natureza que está revelando o Deus verdadeiro. A natureza diz a Deus, a natureza manifesta o poder de Deus, a natureza manifesta a existência de Deus. E as civilizações, muitas delas no passado e no presente também, olham para esta revelação geral e confundem com o Criador e dizem que a criação é o Criador. O problema está aí. A revelação na natureza, porém, não proporciona uma revelação plena de Deus. É uma revelação geral. Deus existe, Deus é poderoso, Deus criou todas as coisas. Não nos dá informações sobre o Deus Redentor, o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, que nós
só encontramos na Bíblia a palavra de Deus. O Deus que se revela na natureza, entretanto, é o mesmo Deus que se revela nas páginas das Sagradas Escrituras, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E nós precisamos, queridos, não apenas saber destas verdades, mas nós precisamos crer nestas verdades. Primeiro, vimos que o conteúdo da revelação geral é um conteúdo geral. A natureza revela que Deus existe. A natureza, o universo criado, revela que Deus é poderoso. Manifesta o poder de Deus, manifesta a divindade de Deus, manifesta a sua eternidade, manifesta a sua grandeza, manifesta a sua bondade em criar e sustentar todas as coisas. Mas a natureza, o universo criado, não revela o Deus Redentor em Cristo Jesus, revelado nas páginas das Sagradas Escrituras. O público geral. Nem todas as pessoas no mundo já leram a Bíblia. Verdade. Ou ouviram a proclamação do Evangelho. Isso é verdade. Nem todas as pessoas do mundo leram a Bíblia, nem todas as pessoas do mundo ouviram o Evangelho do Senhor Jesus. Entretanto, a luz da natureza, porém, brilha sobre todos, em todos os lugares, em todo o tempo. A luz de Deus, a luz da glória de Deus, o esplendor e a existência de Deus, a revelação de Deus, ela se revela, se manifesta sobre todos os homens, sobre todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo. A revelação geral de Deus acontece diariamente. Deus se revela todos os dias. Deus se mostra, Deus se revela, Deus se dá a conhecer todos os dias por meio do universo criado. O mundo visível é como um espelho que reflete a glória do seu Criador. Deus nunca fica sem um testemunho de si mesmo. Deus o tempo inteiro está testificando, testemunhando, falando de si para os homens, para toda a criação. O mundo, portanto, é palco para o Deus Criador. Ele é o ator principal, que aparece em primeiro plano e no centro de tudo. Nenhuma cortina pode fechar-se para obscurecer a sua presença. Basta um olhar de relance na criação para se perceber que a natureza não é sua própria mãe. Não existe mãe natureza. Existe o Pai. Não o Pai natureza, mas o Pai criador de todas as coisas. Existe o Criador. Existe Deus, o Pai e Criador de todas as coisas. Mas não existe mãe natureza. A natureza não criou a si mesma. A natureza não se trouxe à existência. A natureza, o universo criado foi trazido à existência por Deus. A natureza em si mesma não tem poderes para produzir qualquer tipo de vida. A natureza em si é estéril. O poder de produzir vida reside no autor da natureza, Deus. Colocar a natureza como a fonte da vida é confundir a criatura com o Criador, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Todas as formas de adoração da natureza, portanto, são atos de idolatria e são abomináveis diante de Deus. Sim, toda adoração da natureza descamba, cai na idolatria e é abominação diante de Deus. Eu e você podemos admirar a natureza porque é obra da criação de Deus. Foi Deus que fez. Você vai para a praia, vai para o mar e vê e contempla aquela belezura. Você vai para uma floresta e contempla a grandiosidade, a beleza da floresta, o seu verde. Você vai para a beira de um rio, de um riacho e vê lá, de repente, uma cachoeira e outra e contempla e usufrui da beleza da natureza. Mas ela não é divina. Ela foi criada por Deus, mas não é Deus. Ela pertence a Deus, mas não é a extensão de Deus. Deus está presente na natureza, mas Ele não é a natureza. E a natureza não é Deus. Meus queridos, precisamos ter cuidado para não adorar
a criatura, a criação no lugar do Criador. À luz da força da revelação geral, à luz da revelação geral, todo ser humano sabe que Deus existe. Sim, todo ser humano sabe que Deus existe. O ateísmo envolve a negação total de algo que é reconhecido como verdadeiro. O ateísmo, ele envolve a negação total de algo que é reconhecido como verdadeiro. Por isso a Bíblia diz o insensato no seu coração, não há Deus. Salmo 14, versículo 1. O insensato diz isso. Não há Deus. Ele nega a existência de Deus. Apenas para satisfazer seus interesses, viver de acordo com sua própria lei pessoal, de acordo com a lei e desejos pecaminosos do seu coração, porque não quer prestar contas ao Criador. Mas não importa. O ateu, assim como o crente, ambos vão prestar contas diante do Criador. Mas nós veremos, portanto, no final da história, a diferença entre aquele que creu em Deus e serviu ao Senhor e aquele que não creu em Deus e não serviu ao Senhor. Entre aqueles que perseveraram em servir a Deus e aqueles que negaram a existência de Deus e fizeram a sua própria vontade, fizeram os seus próprios desejos, cumpriram as suas vidas de acordo com seus próprios interesses, sem servir a Deus, o Criador, e ao seu próximo. Então, no final da história, nós veremos a diferença. O que crer em Cristo Jesus vai para o céu. E aqueles que não creem em Cristo Jesus e aqueles que negam a existência do próprio Deus, estes irão para o fogo eterno do inferno. Meus queridos, semelhantemente, o agnóstico ele nega a validade da revelação geral. O agnóstico ele é menos berrante que o ateu. Ele pensa que não dá para conhecer claramente a Deus ou a existência de Deus. Ele declara que as evidências são insuficientes para se decidir de uma maneira ou de outra quanto à existência de Deus. Olha, não dá para a gente afirmar que Deus existe porque as evidências são insuficientes. E por causa disto, ele não nega, eu não digo que Deus não exista, mas eu também não digo que ele exista. Mas, portanto, na prática, vive como se Deus não existisse, fazendo mais uma vez a vontade do seu próprio coração pecaminoso e vivendo distante de Deus. Também prefere suspender seu julgamento, deixando o tema da existência de Deus em uma questão em aberto. À luz da clara revelação geral, entretanto, a posição do agnóstico não é menos abominável para Deus do que a posição do ateísta militante. Para qualquer pessoa, porém, cuja mente e coração estão abertos, a glória de Deus é maravilhosa de se ver nas obras da criação. Desde os bilhões de universos no firmamento, as várias galáxias que existem e suas estrelas e planetas, até as partículas subatômicas que formam a menor das moléculas, elas revelam a existência de Deus. É isso que tem feito alguns cientistas abandonarem seus ateísmos. Sim, o estudo do genoma, o mapeamento do DNA humano, fez com que muitos cientistas eles abandonassem o materialismo evolucionista, abandonassem o ateísmo e adotassem uma forma de crença, um cientificismo criacionista. E aí, para não dizer que é religião, e eles então adotam outro nome para Deus. Eles batizaram Deus de designer inteligente, ou seja, um desenhista, um arquiteto, um engenheiro inteligente que está por detrás de toda a criação. E para não serem vistos como religiosos, eles então trabalham, estudam, fazem pesquisas científicas sérias, mas não usam o nome Deus, usam o nome designer inteligente. E existem, portanto, a teoria do design inteligente,
dentro da ciência, existe o criacionismo científico e existe o criacionismo bíblico. Eu sou criacionista bíblico, e ainda que seja também um estudioso, um cientista, e que procure estudar a palavra de Deus e procure estudar a ciência também. Meus queridos, precisamos compreender que estudando mesmo, estudando como os cientistas da genética fizeram, estudando o DNA humano, fazendo o mapeamento do DNA, o genoma humano, eles perceberam que tem tanta informação ali dentro do DNA, tanta informação, tanto conhecimento dentro do DNA, implantado naquelas 3 substâncias, que eles dizem, bem, assim, é assustador tantas informações dentro do DNA humano. Quem foi que pôs aquelas informações nessas 3 substâncias que formam o DNA humano? Quem foi que colocou estes conhecimentos entrelaçados, sistematizados, organizados, e que quando aquele DNA é posto no zigoto, no óvulo e gera vida, tem toda a complexidade do ser humano ali presente, dizendo como será a cor dos olhos, como será o cabelo, o tamanho da pessoa e por aí vai, a cor da sua pele, como se será homem ou mulher. Então, tudo isto lá naquelas informações. Então, eles ficaram abismados com tanto conhecimento presente no DNA e eles disseram, isso não surgiu da evolução. 14 bilhões de anos de existência do universo, conforme o evolucionismo, conforme as teorias materialistas, é insuficiente, matematicamente falando, para, nesse curto período de tempo, 14 bilhões de anos, gerar vida complexa em nosso planeta, como existe as várias espécies de vida, de árvores, de plantas, de répteis, de quadrúpedes, de animais marinhos e aves, e nós, seres humanos, tão complexos e super inteligentes, diferentes, inclusive dos demais animais. Então, a complexidade é muito grande, a variedade de vida e a diversidade de vida é muito grande, e eles dizem, isso não veio do nada, não veio do acaso e não veio do evolucionismo. Isso pensando 14 bilhões de anos. Mas os cientistas dizem que a Terra só tem 4 bilhões de anos. Bem, se a Terra tem 4 bilhões de anos, é muito menos provável, matematicamente falando, que e esse período de tempo tenha sido suficiente para gerar essas complexidades de vidas e de espécies que temos de vida aqui em nosso planeta. Aí a teoria da evolução de Charles Darwin vai propor os saltos evolutivos, ou seja, ele dá um salto de fé no escuro, um pulo no escuro, um salto de fé, exige fé da pessoa que acredita no evolucionismo para que ela possa continuar crendo nessa teoria não comprovada cientificamente, apenas uma teoria, uma hipótese cheia de si, que dá tédio ler o livro A Origem das Espécies, porque ele fica o tempo inteiro com o se. Se houve isso, ocorreu aquilo. Se houve isso, ocorreu aquilo. Se, e apenas se. Mas a gente precisa compreender que a palavra de Deus, ela revela que Deus criou do nada todas as coisas. Trouxe a existência, ao mesmo tempo que ele trouxe a existência ao universo, ele trouxe a existência ao tempo. E tudo veio a existir do jeito que está, do jeito que se encontra. Maduro, o planeta maduro, pronto, o universo maduro, pronto, do jeito que está. E aí quando a gente estuda, parece que é velho. Mas Deus preparou e trouxe à existência o universo pronto, maduro, para que nós pudéssemos habitar nele sem nenhum problema. Meus queridos, Deus é incrível. Esse Deus que nós servimos é incrível e nós devemos ficar felizes porque este Deus a quem nós servimos não apenas é incrível, como é todo-poderoso. Vamos orar, vamos à presença do Senhor e que Ele nos abençoe em nome de Jesus.
Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu, e obrigado pela tua palavra que acabamos de ler, que o Senhor e expor aqui esse estudo, que o Senhor nos ajude na compreensão e na aplicação dessas verdades às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Santo Espírito seja, irmão, sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe. Tenham todos uma boa noite.